Eu não saio fora de um padrão real de vida, de ir lá construir uma arca, não é esse o ponto. O ponto é salvar todas as pessoas que eu posso, que eu amo e que eu gostaria de salvar. Porque eu sei que eu tenho um caminho a seguir, isso me traz conforto. Isso não me imuniza? Não, não me imuniza. Eu tô a par da morte, assim como qualquer pessoa. O fator é, diante de uma catástrofe, eu saber o que fazer. Diante de um feito, eu saber o que fazer. Diante de uma escolha, como vacina, eu saber o que fazer para minha filha. Porque a partir do momento que eu tenho um filho, aumenta isso e dobra ainda mais o meu senso de responsabilidade. Porque a responsabilidade é minha. E aí, gente, como viver zen nesse mundo caótico? Bem, a chamada é essa. Gente, para quem não me conhece, eu me chamo Naisa Werther, de profissão eu sou nutricionista, pós-graduada na área clínica esportiva e funcional e quanto missão e propósito eu me tornei terapeuta. E, gente, é pesado. Não, pois bem, o vídeo de hoje eu quero dividir com vocês, até quero fazer um vídeo que eu fique mais à vontade, não fique tão mecanizada assim, mas eu queria hoje dividir com vocês um pouquinho do peso, da responsabilidade de quando a gente vai abrindo a consciência e o quanto isso não tirando de vocês o incentivo de buscarem esse nível de evolução ou buscarem conhecer o mundo lá fora como ele realmente é e tal, não é isso. Mas hoje eu queria dividir com vocês esse senso de responsabilidade, porque, confesso, carregar sozinho tá pesado. Gente, às vezes a gente fica nisso, né? De o que como é. Ai, Naisa, tu olha muito pro lado escuro do mundo, tu tá olhando a parte feia, né, desse planeta fora aí, e não, gente, na verdade não é isso. Eu acho que antes existia essa coisa assim da conspiração, eu tô segurando uma caneta aqui, só pro meu TDA, ajuda. E antes havia essa linha da conspiração e tudo mais, e agora eu já vejo que não, né, agora eu acho que não tem mais só isso. As coisas, elas já estão tão escancaradas, né, o sistema político, essas poucas grandes, muitas falcatruas estão tão evidentes que o que a gente tinha antes de a linha da conspiração, acho que hoje já não é mais assim, hoje tá realmente evidente. Eu acho que você pode realmente dizer que você não vê o mundo todo lá fora, como talvez ele realmente seja, mas você não pode dizer que você nunca viu nada, né? Eu acho que esse é o ponto. Então, o ponto também não é só aquilo, né? Antes ficava, nave de extraterrestre, ou extraterrestre, cidade subterrânea, Gente, não, né? O negócio é muito mais para nossa realidade, né? Para as mortes que hoje acontecem do nada, para as vidas que, né, se perdem a troco de centavos, para brigas, para assaltos, para o próprio sistema financeiro, que de fato é nítido o colapso, assim, as pessoas cada vez. Acho que a gente que vive uma vida social ali, uma vida, né, não me considero mediana nesse campo financeiro, mas bem isso, até a gente que está aqui já está totalmente afetado. Eu fico imaginando pessoas que estão ali na linha de baixo, né, na classe média baixa mesmo. Então, acho que antes um problema que ele parecia ser distante, a gente via a fome lá longe, né, lá na África, a gente via a fome lá. Agora a gente vê a fome aqui, né, a gente vê a dificuldade aqui, a gente vê as coisas reais aqui, as mortes aqui, as brigas aqui, aqui, a gente vê tudo aqui. A gente só, às vezes, não olha, ou disfarça que não vê, ou finge que não vê. Então, assim, hoje, esse vídeo, ele me traz um pouco nesse sentido, assim, do quanto eu tô cansada, sabe? E eu queria isso mesmo, dividir com vocês, porque, gente, é isso, é pesado, né? Esse fardo da responsabilidade, da realidade, ele tem, sim, um peso. Principalmente porque a gente nunca consegue fazer morada na nossa família, né? As pessoas que estão nesse caminho, elas geralmente estão sozinhas, né? Então, além de tudo, elas ainda buscam a confiança da sua família, porque eu acho que para nós que tá nesse universo, né? Eu até vou lidar com de alguma forma mais nesse sentido, assim, a gente busca muito essa validação, porque é como assim, se gente, tu fica ali e parece assim que tu não faz nada, né? Parece que quando tu tá ali estudando sobre isso, parece que você não tem nada melhor pra fazer, que você não tem coisas aleatórias pra assistir, que você não tem um filme, uma música pra ouvir, não. A gente tá aqui porque a gente sente a urgência e a importância desse tema, e não porque a gente não tem nada melhor pra fazer, né? Então acho que às vezes a gente até perde, eu tô aqui e valido você que busca esse tipo de informação, porque eu sei o quão é árduo esse caminho, né? Ele te tira da grande maioria num formato de que, além de você buscar supostas respostas que trazem acalento para a humanidade, você ainda é visto como denso, raso, conspiratório. Então, tipo assim, além de você fazer algo que eu tô dando a minha opinião também, mas algo que eu valido como algo bom e importante, você ainda sai como a ruim, né? Como o ruim, como com o tempo, o cara que não tem muito propósito, entende? Então, assim, não é só não de, tipo, eles te excluem da sociedade, mas eles também te ofendem, né? Eu acho que esse é o termo, assim. E hoje, esse vídeo ele é um pouco disso, assim, de eu validar isso, sabe? De eu valorizar você, que assim como eu, buscou olhar além
do que os olhos veem, e você, assim como eu, tá cansado, sabe? Então, a mensagem é até para as pessoas que não buscam esse diferencial, que não buscam se informar, mas a mensagem também é para as pessoas que estão nesse universo, né? Que estão aí lendo as coisas que a maioria não lê, que estão aí vendo, porque o algoritmo, ele é incrível, né, gente? O algoritmo, ele é mágico. Você se interessou, você vai receber. Você não se interessou, você não vai mais receber. Então, você até pode dizer que você não tá vendo, mas você não pode dizer que você não tá vendo o seu vizinho, que antigamente tinha 2 carros e hoje tem um. Você não pode dizer que você não tá vendo aquela sua tia que antes conseguia um remédio pela prefeitura e hoje não consegue mais. Você não pode dizer que você não tá vendo aquele cara do carrinho de cachorro-quente que tinha, mas hoje fechou. Então, assim, ó, você não pode dizer que você não tá vendo, porque você tá vendo. Você tá vendo. Agora a gente teve aí esses eventos de frios, né? Tivemos o frio mais intenso, a gente teve mortes. Então, assim, ó, a internet, como eu disse, ela te informa. Porém, você tem formas de mascarar isso. Eu tenho um pouco disso no âmbito animal. Eu tenho um envolvimento com causas animais, mas eu tenho dificuldade de ver, porque eu não consigo sair da postagem sem que a postagem me derrube por completo. E às vezes que eu sei que a minha ação, ela tá limitada, né? Então eu fui lá e fiz o que eu pude naquele determinado tempo, naquele mês, por exemplo, e não posso mais fazer, eu me desvio desse tipo de visão porque eu não consigo sair dela ilesa, né? E aquilo me destrói muito e, né, uma forma que eu mantive de viver socialmente, né, gente? Quando, como eu disse, como a gente vê um mundo diferente, o fardo do que a gente carrega acaba sendo um pouco mais pesado. E então eu sei que você vai conseguir desviar, porque eu, quando eu decido, eu também consigo desviar, mesmo estando nesse mundo, né? Então, gente, e o ponto do vídeo era esse, assim, contar pra vocês, dizer pra vocês que a gente que tá aqui nessa parte mais pesada do negócio, que a gente tá aqui, a gente não tá aqui porque a gente não tem nada pra fazer, tá? A gente tá aqui justamente porque a gente sabe da importância de ter isso. Então, o lance não é você ir lá e construir uma arca atrás da sua casa pra você fugir caso o mundo inunde. O caso não é você ir lá e construir um bunker pra você fugir caso uma onda vem, entende? O ponto não é isso. O ponto é a gente se antever, a gente se antecipar para grandes eventos, ou até pequenos. Mas, gente, na minha família, eu não preciso de muitas mortes para que eu fique chocada. Uma morte para mim já vai me chocar. Então, quando eu estou ali disposta, eu me antecipo. Hoje eu tenho todo um cronograma mental na minha mente em relação à saúde, beleza, que é um pouco da minha formação, né? Eu já estudo a doença em caráter emocional, mas eu tenho todo um caminho de ações, lugares, fins, finalidades que eu faria com uma pessoa da minha família próxima que estivesse doente. Por quê? Porque o meu objetivo de vida é a longevidade. O meu objetivo de vida é a permanência pela vida. Eu não lido com a morte com uma certeza, eu não lido com a morte como um fator único de vai acontecer. Não, eu lido com a vida valorizando a vida. Eu lido com a vida valorizando o respeito. Eu lido com a vida valorizando a liberdade. Para mim, eu vivo hoje socialmente e que o sistema não me veja, mas eu vivo socialmente, gente, porque eu estou e preciso. Mas isso não muda o fato de que eu vejo o que acontece. A gente paga imposto sobre imposto, a gente paga imposto sobre o nosso dinheiro anual, a gente paga imposto sobre o carro que a gente comprou, sobre o dinheiro que a gente já pagou imposto, que a gente paga sobre o imposto do imposto, tu entende? Então, tipo assim, eu vejo e hoje eu me encaixo, até porque eu tenho uma família, eu tenho, né, que seguir as normas desse vídeo, né, dessa vida, porque o ponto não é sair fora do sistema, quebrando o sistema, eu não vou lá em Brasília quebrar a política, não é isso. Só que eu tenho formas de diminuir a adesão e a forma que isso me fere, porque eu vejo o que acontece, até a gente conversa assim, né, que nem esses sistemas, o capitalismo, o socialismo, a Venezuela e tal, mas pelo menos eles sabem o sistema que eles vivem, nós não. Nós aceitamos e achamos que vivemos num país livre, mas nós não somos livres. Então, assim, todos esses choques existenciais, eles trazem pra gente esse estado. Então, hoje eu tenho todo um planejamento mental de sobrevivência financeira, sobrevivência física. E por isso que eu falo, né? As pessoas falam, mas se acontecer a gente vê, porque nunca aconteceu, né? Gente, se a gente olhar os ciclos do mundo, a gente sempre trabalha ali numa era de a cada 30 anos, a cada 50 anos. A gente tem esses grandes feitos, esses grandes ocorridos. Então, você vê, as pessoas falam sem nem mesmo olhar o fator histórico. Então, quem vê, né, eu falando, as pessoas em que a gente conversa, que tem esse tipo de raciocínio, a gente parece, assim, ETs falando de coisas. Mas se acontecer, a gente sai nadando. Se acontecer uma onda. Não é esse o ponto, entende, gente? Tipo, eu não saio fora de um padrão real de vida de ir lá construir uma arca. Não é esse o ponto. O ponto é eu ter consciência do que eu posso minimizar a dor,
daquela água, entende? O ponto não é eu que sei nadar, o ponto é os meus familiares. O ponto é salvar todas as pessoas que eu posso, que eu amo e que eu gostaria de salvar. Porque o ponto é esse. Eu estar aqui hoje me expondo, esse tempo que eu estou criando esse conteúdo, gente, é um tempo valioso. Meu tempo é meu maior tesouro. O meu tempo é valioso, assim como o seu. Então, se eu estou aqui, se eu parei a minha vida para estar aqui, eu até sofro um pouco com isso justamente por isso, porque o quanto a gente às vezes não é validada. Talvez se a gente estivesse criando conteúdos fúteis, dancinhas e tal, e não julgo quem o faz, mas se eu tivesse, talvez eu estivesse sendo validada, né? Mas hoje que eu trago um conhecimento, né? O fato de eu ser loira não quer dizer que eu sou burra. Mas, gente, não é nem burrice, né? Essa questão desse mundo que eu trago aqui é isso, né? Acho que a gente tem um nível de evolução e a gente precisa quebrar essa barreira. Então, eu não culpo as pessoas que não veem. Porém, eu culpo as pessoas que não tentam ver. Essas eu culpo, porque eu sei que as pessoas que não conseguem, por exemplo, a pessoa que vai ver esse meu vídeo, ela não vai se conectar com essa informação, com certeza não é a hora dela. Mas eu valido ela porque ela tentou, ela se desafiou a isso. Porque o ponto pra mim, gente, não é a pessoa né, tipo assim, não é o analfabeto que não... Não, pra mim a pessoa que é a pessoa que desvia disso, sabe? A pessoa que não se esforça, a pessoa que sabe que pode mudar uma vida e não se esforça. Porque esse meu vídeo, no fundo, eu faço por mim, enquanto missão, independente de saber que alguém vai ver ou não. Até porque se vocês andarem aí, tem vídeos meus que não tem uma visualização, gente. Beleza, são vários conteúdos, várias frentes, né? Eu busquei fazer a minha morada na internet por outros caminhos, sempre soube onde eu ia chegar, mas eu fiz isso até porque eu achei que esse era o caminho. Mas tem vídeos que eu nunca tive nenhuma visualização, só que é por propósito, né? Que nem vocês já devem ter ouvido, inconsciente coletivo. O fato de alguém falar lá alguém aqui acessou, entende? Um inconsciente coletivo que tá aqui na energia do negócio, então eu vou fazer, independente de a pessoa fazer. Então esse é o meu ponto pra você. Se você puder mudar uma vida, faça, busque. Às vezes a gente não tem motivação, a gente acha que a gente não vai conseguir mudar muita coisa, eu não consigo mudar o mundo. Você não consegue mudar o mundo, mas você pode mudar o mundo de alguém. Então é batendo nessa tecla que eu insisto. Busque saber, busque se informar, busque conhecer. O conhecimento, ele é uma escolha. O conhecimento não né, eu não me sinto poderosa, não é isso? Mas só de eu saber que eu tenho um caminho a seguir, isso me traz conforto. Isso não me imuniza? Não, não me imuniza. Eu tô a par da morte, assim como qualquer pessoa. O fator é, diante de uma catástrofe, eu saber o que fazer. Diante de um feito, eu saber o que fazer. Diante de uma escolha, como vacina, eu saber o que fazer para minha filha. Porque a partir do momento que eu tenho um filho, aumenta isso e dobra ainda mais o meu senso de responsabilidade. Porque a responsabilidade é minha. A vida dela cabe a mim. Até determinada idade, pelo menos, cabe a mim. Então, é isso. Eu convido você, mesmo que você possa não mudar muitas vidas, mas puder mudar uma além da sua, busque conhecer. Não precisa crer no que eu falo, né? A minha fala tá aqui. Eu sei que as pessoas que estão para receber a minha fala vão se conectar com ela. Até porque eu já expliquei para vocês. Que eu sei que eu tenho que fazer, eu sei que eu tenho que fazer. Mas busque outras pessoas, busque outras falas, busque leituras, busque porque a informação está aí. E assim, esse mundo, só para finalizar, gente, esse mundo é tão louco que esses dias eu descobri que os donos do mundo hoje, né, esses seres que comandam, já vou começar a falar os termos para a gente começar a difundir as ideias, eles, exemplo, um filme, uma série que eu gosto, inclusive, gente, Stranger Things, foi uma série encomendada. Para quê? Para passar para as pessoas o inconsciente coletivo de uma informação. Pô, minha mente, olha isso, gente, encomendando temas. Então, vocês compreendem isso? É tão escancarado, não é só lá por causa daquele negócio dos Simpsons e tal, mas o negócio é tão escancarado que a gente não crê. Essas coisas de guerra biológica, guerra da informação, tudo isso eu tenho em filmes, né? Da Marvel ali, tudo a gente tem dentro da história, tem alguma coisa, ou em fator de novela, mas o que a gente não vê, a gente não crê. A gente acha que é só meio que roteirista, que diretor, que obra. Pô, esse escritor aí é... Gente, vamos querer ver. Vamos querer ver. Não precisa sair correndo e comprar um bunker, e construir um bunker, e comprar um barco gigante. Não é esse o ponto, gente. O ponto é aliviar o peso do dia a dia, do hoje, para você e para as pessoas à sua volta. Diminua o peso. Diminua a remada. Tenha um foco, tenha um direcionamento para o seu bem precioso, para o seu dinheiro.
Tenha um direcionamento para o seu bem mais precioso, que é o seu tempo, que é a sua família, que é a vida das pessoas que você ama. Tenha um caminho do lado. Tenha um caminho além. Gente, tá ficando forte isso. E olha que eu nem falei nada. Fui!